O Arthur Lira sofreu mais uma derrota em mais uma vitória do governo. É impressionante como o Lira, nesse momento que ele precisa dar demonstrações de força, ele simplesmente não consegue fazer isso e cada vez fica mais fraco. E eu já apostei com vocês que Lira não vai fazer o sucessor dele na presidência da Câmara dos Deputados, porque ele foi derrotado na discussão da reforma tributária sobre isenção ou não da carne. A bancada do PL se uniu com o governo Lula e agora a carne está isenta de tributos. É uma grande vitória do governo Lula, que tem como a reforma tributária o seu principal mote do terceiro mandato. E essa situação envolvendo a carne tende a aumentar ainda mais a aprovação do governo. Mas qual a sua opinião sobre o futuro de Arthur Lira? Ele vai fazer ou não um sucessor? E Lira, por que ele está sofrendo tantas derrotas? Gostou dessa isenção da carne? Acha que Lula vai aumentar a aprovação? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Arthur Lira, pessoal, sofreu mais uma derrota. É impressionante. Nesses últimos tempos, Lira não consegue impor as suas agendas como ele fazia anteriormente. Porque houve a discussão da reforma tributária. A reforma tributária já havia sido aprovada no passado, mas agora partes da reforma tributária estão sendo discutidas e também aprovadas na Câmara dos Deputados. E o Lira não queria que a carne tivesse isenção tributária, como uma parte do Ministério da Fazenda também não queria. Só que esse era um projeto pessoal, uma vontade pessoal do governo Lula, mais especificamente uma vontade pessoal do Lula. E o Lira tentou de todas as formas, mas ele não conseguiu evitar a isenção da carne, porque o PL, o partido do Bolsonaro, fez um destaque e um projeto para isentar a carne. O governo Lula viu que o projeto era interessante, era bom e embarcou. Com a união do PL com o PT, o Arthur Lira ficou sem saída e ele precisou recuar para não ser derrotado na votação. Só que o próprio recuo do Arthur Lira já é uma demonstração de fraqueza, já é uma demonstração que ele não consegue mais impor a sua vontade. Mesmo o Lira e o Haddad não querendo a isenção. Mas é um trunfo do governo Lula, porque Lula teve como mote de sua campanha fazer com que as pessoas com menos recursos pudessem comer picanha. Isso até foi muito ironizado pelos bolsonaristas. Com a redução dos tributos da carne ou dos produtos proteicos, como frango, também carne de porco, há uma facilidade de acesso. Então a população brasileira vai poder se alimentar mais e melhor. E é claro que tudo isso tem a chance de aumentar a aprovação de Lula, que teve um aumento segundo dados da pesquisa Quest, que foi muito comemorado. Impressionante, né? Falavam que o problema era a comunicação do governo. O Lula fazia um bom governo, mas a comunicação não deixava chegar até a população. Foi só o Paulo Pimenta sair, aquele lorpaço na Secom, que a aprovação subiu. Mas o mais interessante foi que a discussão principal que o Lula está fazendo, que é sobre a taxa de juros, é aprovada por 87% da população. Até bolsonarista concorda com o Lula que a taxa de juros está alta. E mais da metade dos bolsonaristas, ou seja, daqueles que votaram em Bolsonaro no segundo turno, aprovam a forma que o Lula está fazendo para reduzir a taxa de juros. Tudo que o governo já sabia e por isso estava batendo no Banco Central, apesar de muitas reclamações daqueles comentaristas políticos que não entendem absolutamente nada de política. A aprovação de Lula agora deve aumentar ainda mais, como a situação de Arthur Lira deve piorar ainda mais. É impressionante como Lira tem errado nesses últimos tempos. Ele tá ficando desesperado porque tá mais difícil do que parece ele fazer o sucessor, ou do que ele acreditava que fosse ser. Então ele tem errado, não está conseguindo controlar mais as bases, tem desagradado as bancadas, tem aumentado as insatisfações e tem feito um caminho muito, mas muito fértil para traições. Ele vai ser traído e não vai fazer o sucessor. Pelo menos essa é a minha percepção. Porque nessa votação da reforma tributária, o Lira desagradou a bancada ruralista, que é comandada pelo Pedro Lupion, deputado do próprio partido dele. Porque o Lira que negociou em nome da bancada ruralista os trechos da reforma tributária, pelo menos dessa etapa. E os ruralistas falaram, peraí, mas a gente queria uma isenção da carne. Ah, mas não pode, não sei o que tem, papapá. Houve insatisfação. O Lira tá dando muita canelada. Não tá conseguindo mais mostrar aquela mesma força para aglutinar e unificar as bases. E ele vai ser traído. Isso é inevitável. Por mais que os indicados ou os candidatos à sucessão estejam dando festas. O Omar Nascimento deu uma super festa em Brasília, porque tá todo mundo dando festa.
O Marcos Pereira, que é o candidato do Republicanos na sucessão do Arthur Lira, deu um evento em abril. Aí, o Antônio Brito, que é o candidato do PSD, favorito do governo, também deu uma festinha dele. E o Antônio e o Elmar Nascimento deu uma super festa de aniversário recentemente em Brasília. Foi a festa mais opulenta, foi a festa que teve o maior impacto. Pelo menos em festa, o Elmar Nascimento está à frente do Antônio Brito. E ele tem adotado uma estratégia de anunciar os apoios primeiros vindos da esquerda. Então ele anunciou que o PSB vai votar nele, que o PDT vai votar nele, e agora nos próximos meses ou nas próximas semanas o PCdoB e o PV também devem anunciar apoio no Elmar Nascimento. Isso deve ser suficiente? Não sei. Por quê? Há uma grande movimentação em Brasília por traições contra o Arthur Lira. Porque a forma como o Arthur Lira governou esses últimos 4 anos a Câmara dos Deputados foi gerando muita inimizade. Muita inimizade. Porque o Arthur Lira, ele queria se comportar como um trator. Até na reforma tributária houve isso. Porque ele passava por cima das votações. Ele passava por cima das bancadas, pautava em regime de urgência, não dava tempo para os partidos comentarem ou discutirem. A própria reforma tributária, como foi aprovada, teve lá o vídeo do Marcel Van Hatten questionando isso do Arthur Lira. Ele falou o seguinte, pô, o relatório chegou às 2 da manhã, pra gente votar agora, o regime de urgência não dá tempo pra ler. Aí o papel era tão grande que ele derrubou tudo, fez uma grande confusão, mas esse tipo de comportamento do Arthur Lira tem provocado reclamações por parte dos deputados. E é aí que está a insatisfação e o grande potencial de traições. Traições inclusive do próprio PL, porque o Bolsonaro deu a medalha do imbrochável para o Antônio Brito. E ao fazer isso, o Bolsonaro falou o seguinte, olha, bancada do PL, nós vamos fechar a questão com o Lira? Vamos. Mas o Antônio Brito não é de todo mal, não. Ele não é igual o Marcos Pereira, que promete e depois não cumpre. Ele recebeu a medalha do imbrochável. A medalha do imbrochável, ela é um símbolo de chancela do Bolsonaro. Então a bancada do PL está ali, não vou dizer chancelada a trair o Arthur Lira, ou liberada para trair o Arthur Lira, mas o Antônio Brito não é de todo mal. Se votar nele, não vai me desagradar tanto. Essa é a situação do Lira. Para o governo Lula, nós temos que falar disso, claro, é uma vitória essa reforma tributária, mais uma vitória. Porque depois de décadas de discussão a respeito da reforma tributária, o governo Lula sentou com um Congresso hostil, falou assim, nós vamos aprovar. E aprovou. Fatiando a reforma, claro, mas aprovou. E agora as etapas estão sendo discutidas. E a reforma tributária tem se transformado no grande mote do governo Lula. Talvez até de modo involuntário, mas tem sido. E agora, as próximas discussões vão envolver progressividade tributária. Pessoas mais ricas pagando mais do que pessoas mais pobres. Essa é uma forma que o Lula encontrou de reduzir a desigualdade social, que é o grande objetivo de Lula nesse terceiro mandato. Mais uma derrota de Arthur Lira, mais uma passada de mão no meu cabelo que está muito comprido e mais uma vitória do governo Lula, que caminha para ser novamente presidente depois de 2026.